ver a cruz, meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ouço multidões aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a te dará e feliz sempre serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus.
levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, Ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, bordando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer,
Deus deu a você e a mim uma grande comissão. E lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu visitei certa vez a casa de John Wesley em Londres. A igreja onde ele pastoreava fica ao lado e atrás da igreja está a sua sepultura. Mas em frente da igreja fizeram uma grande imagem de Wesley montada em um cavalo. Ele ficou conhecido como Cavaleiro de Deus. E abaixo da imagem eles cunharam uma frase. Na realidade é uma frase dele. Eles escreveram: "The world is my parish." Esse era o lema de Wesley. O mundo é a minha paróquia. Nós temos uma missão. A nossa missão não é local. A nossa missão é mundial. E ontem à noite ficou bem claro para nós de que essa missão para alcançar o mundo inteiro depende da minha e da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É assim que a obra avança. É assim que a obra alcançou países, como vimos ontem no testemunho, lá na terra das guerras, lá na Bósnia. E lá está a igreja adventista graças à sua fidelidade. Nós temos uma missão mundial. Agora, através dos dízimos e ofertas, os recursos são levantados para que a obra continue. Mas, além desses recursos, Deus se vale do material humano, do ser humano. E Deus, para que todos nós pudéssemos participar da missão, Ele nos dotou com dons e talentos. E existe uma parábola contada por Cristo que fala a respeito desse assunto. Eu queria lê-la com vocês. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 25, do verso 14 em diante. Cristo disse assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Cristo, como mestre do ensino, gostava de usar parábolas. Em realidade, ao longo do ministério de Cristo, ele contou cerca de 40 parábolas. Parábolas são ilustrações, algumas alegóricas, outras verídicas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano não é uma história inventada, é um fato real. E enquanto Jesus contava a parábola do bom samaritano, ali, ouvindo a parábola, estava o sacerdote e o levita, aqueles que passaram de largo. Então, algumas eram experiências reais,
Outras eram histórias fictícias, mas Cristo procurava ensinar as lições do reino através de cada uma delas. Nesta, Mateus capítulo 25, nós já estamos no final do ministério de Cristo. E antes que Jesus partisse, ele queria deixar consciente aos discípulos e à igreja de que todos tinham uma parte a fazer, a desempenhar na missão. É verdade que a gente apoia a igreja com nossos recursos, mas Deus espera mais que isso. Deus não espera só o nosso apoio, Deus espera também o nosso envolvimento pessoal. E para que todos nós nos envolvamos, Deus dotou a igreja de dons e talentos. Eu gosto de fazer uma separação entre dons e talentos. Na minha visão, talento é algo natural. Você já viu uma criança que com 4 anos, sem nunca ter ido numa escola, consegue tocar uma música no piano? Isso acontece. Isso é um talento. Ele é natural. Ele nasceu com a criança. Você já viu uma outra criança que nasce e ela tem uma bela voz, sem nunca ter ido numa escola de música? Uma outra que tem uma capacidade artística? Isso é talento. Nasce com a pessoa. O que é dom? Dom é sobrenatural. Dom é dado na conversão. Quando nós nos convertemos, recebemos o Espírito Santo, junto com esse Espírito, nos vêm os dons espirituais. E os dons espirituais estão listados em 3 listas paulinas. Você vai encontrá-las lá em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios. Estas listas falam sobre dons. Nas listas paulinas, você vai encontrar cerca de 30 dons. A lista não é exaustiva. Existem dons espirituais que não estão ali, mas o dom espiritual é sobrenatural. E Deus dá às pessoas para o cumprimento de uma missão, de uma tarefa específica. Agora, o talento que nós recebemos ao nascer, ele também pode ser usado para a glória de Deus. E o ideal é que nós usemos os talentos e dons para a glória de Deus. Agora, o que aconteceu nessa parábola contada por Cristo? Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Quem menos recebeu, recebeu quantos? 1. O que Jesus quer ensinar? Ninguém ficou sem talento. Ou seja, todos nós temos uma habilidade espiritual concedida por Deus. Ninguém ficou sem. Agora, quando esse Senhor vai partir da terra, ele chama os servos, entrega esse talento e espera que eles multipliquem. E a multiplicação aconteceu com o que recebera 5 e com o que recebera 2. Mas aquele que recebera apenas 1 talento, diz para o seu Senhor assim: eu sei que tu és um homem severo. Eu sei que você ceifa onde não colhe, você colhe onde não ceifou. Por isso eu tive medo e enterrei meu talento. Aí o Senhor disse assim: por que pelo menos você não colocou no banco? No mínimo teria rendido juro. Nem isso você fez. Você foi mau e negligente. Você não usou o que eu te dei. Sabe o que vai acontecer? Eu vou tirar de você e dar o que tem 10. E você vai ser lançado fora. Esse lançar fora aqui, onde há choro e ranger de dentes, tem a ver com a perdição. O que Cristo quis ensinar? Que é vital para a nossa salvação o emprego dos nossos dons e talentos para o cumprimento da missão. É esta a lição. Agora você sabe que as pesquisas na área de crescimento de igreja apontam que apenas 20% dos membros estão envolvidos. E se 20% está envolvido, o que acontece com os 80%? Eles têm má vontade? Não. Não. Na sua grande maioria, a igreja tem vontade de trabalhar, está desejosa de trabalhar, mas muitos não sabem em que área atuar. E aí compete à organização da igreja, ao corpo ministerial, que são dons específicos, segundo Efésios capítulo 4, que ajuda na capacitação dos crentes para o exercício de ministérios. O certo é, de acordo com essa parábola, que todos nós recebemos talentos e temos que aplicá-los. A igreja tem falado sobre isso, inclusive das 4 ênfases adotadas pela divisão sul-americana, uma delas é isso: meu talento, meu ministério. Que você trabalhe de acordo com o dom que Deus deu para você. Eu era pastor no Rio de Janeiro e eu pedi a um outro pastor que me desse uma igreja para cuidar. Eu estava num escritório, na administração,
num departamento na União. E eles me deram uma igrejinha para cuidar, eu pedi que me dessem, e eu disse para a liderança da igreja, eu vou estar com vocês aqui toda quarta-feira, ao longo do ano. Eu viajo finais de semana, mas nas quartas eu estou no Rio. E eu vou vir toda quarta para nós fazermos um trabalho juntos. E começamos um trabalho na igreja do Largo da Batalha, no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, essa igreja tinha 42 nomes, entre batizados e não batizados, entre adultos e crianças. Todas as pessoas que estavam na igreja somavam 42 pessoas. E o que nós fizemos? Começamos a ajudar as pessoas a identificar os seus dons e seus talentos. Num ditado popular, cada macaco no seu galho. Cada um na sua área. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas poderiam ser ajustadas. Uma delas, tinha uma pessoa que adorava cantar. Ele até tinha um violão. Mas não só o violão quanto a voz eram desafinados. Mas ele gostava de cantar. Mas quando vinha para frente, a igreja não era edificada. Porque não era este o dom que ele tinha. Não era este o dom que Deus havia dado para ele. E eu, com muito tato, com muito carinho, me aproximei dele e tentei dizer para ele que ele daria um excelente recepcionista. E nós o tiramos da música e o colocamos na recepção. Por outro lado, pessoas que tinham boa voz, afinadas, vieram para fazer o louvor na igreja, as músicas especiais, etc. Nós fizemos um teste de dons, oramos com as pessoas e percebemos que pelo menos 4 ali tinham um dom do ensino. Viraram os professores da escola sabatina. E assim nós fomos buscando cada um na área que gostava de atuar. Havia uma senhora que era conhecida na igreja por ser uma mulher de oração. Uma pessoa que gastava diariamente horas orando. E nós colocamos essa mulher para liderar o ministério da oração na igreja. E aos poucos fomos criando ministérios. Não foram muitos, foram 6 ministérios. Sabe por quê? A igreja não tem que ter todos os ministérios. A igreja tem que ter ministério de acordo com os dons. São os dons que vão determinar quais ministérios funcionarão na igreja. E então os 6 ministérios foram organizados com base nos dons. E nós começamos a trabalhar e trabalhamos 10 meses com eles. No final de 10 meses, nós havíamos batizado 31 pessoas. Dos 42 que estavam na igreja, nós agora já tínhamos mais 31 batizados. E fechamos o ano com quase 100 pessoas na escola sabatina. Sabe por quê? Porque cada um começou a trabalhar na área para a qual Deus o capacitou. Mas pastor, como é que eu sei qual é a área que Deus me capacitou? Bom, algumas dicas simples. Primeiro, ore sobre a questão. Peça que Deus ajude você a entender qual é a sua área de atuação. Ele vai responder a sua oração. Segundo, a área que Deus capacitou você para atuar vai trazer para você muita satisfação. Muita satisfação. Se você é o tipo de pessoa que quando colocam na escala da pregação, passa mal, até tem diarreia, é porque esse não é o seu dom espiritual. Nós temos prazer em atuar na área que Deus nos capacitou para isso. Esse é um outro ponto. E uma terceira dica simples. Existe um dom espiritual na Bíblia que é chamado dom de discernimento. Alguns na igreja têm esse dom. Essas pessoas nos ajudam na identificação dos dons dos outros. Você já percebeu que a gente sempre tem na igreja alguém que diz assim, olha, você tem uma habilidade para isso, para aquilo, essa pessoa faz bem isso ou aquilo. É um dom que Deus dá para alguns, o dom do discernimento. Então busque essas pessoas espirituais, converse com elas. Busque saber para que Deus possa confirmar o ministério que você tem, ou que Ele deu a você. Hoje, enquanto a gente estava almoçando, a gente conversava com a Arte Trio, e Baal falava, né, o cantor aqui, de que ele quase não para em casa, viaja o ano inteiro, mas ele faz isso feliz, porque Deus deu o dom da música para eles. Se você me chamar para me ensinar uma lição de escola sabatina na sua igreja, ensinar numa classe bíblica, ensinar onde você quiser, eu vou com muito prazer. Porque eu gosto de ensinar. Eu passaria o dia inteiro dando aulas.
você vai ter prazer de trabalhar no dom que Deus deu para você. Então Deus espera não apenas que você ajude sendo fiel, mas que você se envolva. Por isso, meu talento, meu ministério. Ellen G. White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 66, escreveu: há maneiras em que todos podem fazer trabalho pessoal para Deus. Alguns podem escrever uma carta a um amigo distante, ou enviar uma revista a quem esteja pesquisando a verdade. Outros podem dar conselhos aos que estão em dificuldades. Outros que têm as habilitações necessárias podem dar estudos bíblicos ou dirigir classes bíblicas. O que ela está dizendo? Cada um tem um lugar na obra. Todos podem se envolver na missão. E a gente descobre nessa igreja que quando você começa a trabalhar em prol das pessoas, você está operando a sua própria salvação. Aquele que sempre acende uma luz, ou aquele que acende uma luz, sempre é o primeiro a ser beneficiado. Quando você trabalha em prol dos outros, você está operando a sua própria salvação. Não existe discípulo de Cristo que fique inativo. O discipulado envolve ação, envolve envolvimento, significa envolvimento, significa estar interessado nas pessoas, buscar as pessoas. E sabe o que acontece? Quando há essa disposição, Deus começa a abençoar. A Bíblia sendo ensinada, trabalho missionário pessoal sendo feito, Deus começa a atuar e os milagres começam a acontecer. Eu me batizei na igreja com 13 anos. E aos 13 anos, se aproximou de mim um diácono da igreja, chamado Antônio Afonso. Jamais esquecerei esse homem. Ele disse para mim assim: Ayrton, ele me chamava assim, né? Ayrton, você pode ir comigo sábado visitar umas famílias? Eu disse, claro. Que horas vai ser? Depois do almoço. Tá bom. Eu fui até a casa dele no sábado depois do almoço e ele me levou para fazer algumas visitas. Naquele sábado, visitamos 3 famílias. E em cada casa que a gente entrava, a palavra de Deus era aberta e ele dizia para mim assim: Ayrton, leia o texto tal e tal. Eu lia. Ayrton, agora lê isso. E eu lia. Ayrton, agora lê isso. E eu lia. E eu ia lendo e ele ia explicando, dando estudo bíblico. E ele fez isso em 3 casas. Quando terminou, ele disse: sábado que vem você pode voltar? Eu disse: posso. E eu voltei no sábado seguinte e foi a mesma coisa. 3 visitas e eu lendo todos os estudos. Quando terminou a 3ª visita, a gente estava voltando para a igreja a pé, a gente corria o bairro a pé, e eu perguntei assim: irmão Antônio Afonso, nós já fizemos 6 visitas, semana passada e hoje, e eu fico lendo a Bíblia sozinho, o senhor não vai ler não? Ele disse assim: eu não sei ler. O senhor não sabe ler? Não, nunca aprendi. Mas como o senhor conhece tanto de Bíblia? E ele disse assim: eu pego os LPs. Lembra de LP? Os novos não sabem o que é isso, né? É um disco redondo desse tamanho assim. Eu pego o LP do pastor Roberto Rabelo e coloco e fico ouvindo. E toda vez que o pastor Rabelo lê uma passagem, ele em seguida lê a fonte, a citação. E é assim que eu decoro os versos da Bíblia. Sabe com quem eu aprendi a dar estudos bíblicos? Com um diácono analfabeto. Qual era o dom desse irmão? Ensinar a Bíblia. E um homem que não tinha as letras, não sabia ler, mas fez um discipulado com um garoto de 13 anos que me marcaria para todo sempre. Jamais me esquecerei do irmão Antônio Afonso. E foi esse amor, o envolvimento pelas pessoas, o trabalho pelas pessoas, que me fez escolher um dia dedicar-me exclusivamente para o trabalho, ser um pastor. E Deus me deu a chance então de ir para um seminário.
E eu queria mostrar uma foto para vocês do tempo do seminário. Olha que turma bonita. Talvez vocês vão reconhecer alguns dos meus colegas de classe. Abidoval, esse bigodudo aqui está aqui nessa noite. Pastor Fernando Lima, que é presidente lá na Associação Maranhense. Pastor Ali Jofran, que é o nosso presidente da União Centro-Oeste Brasileira. Pastor Denilson, Pastor Moisés, Pastor Elbert Roger, Pastor Pedro, Pastor Silvio, aqui estou eu, com bigode e tudo, e Pastor Nivaldo, todos no ministério, não é isso, Fernando? Todos no ministério. De quem era a Brasília Vermelha, Fernando? Era do Elbert, né? Era do Elbert. Mas Deus nos deu o privilégio de cursarmos uma faculdade para agora, em tempo integral, poder pregar a palavra de Deus. Eu queria contar para você a história de um avião como esse. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e usamos as habilidades naturais ou sobrenaturais que Ele nos dá para a pregação do Evangelho, os milagres começam a acontecer. E sabe o que mais? Deus começa a colocar no nosso caminho as pessoas que Ele deseja alcançar. Quando você decide fazer a obra de Deus, sabe o que Deus tem prazer em fazer? Colocar no nosso caminho as pessoas que Ele quer salvar. Eu tinha um compromisso na Bahia, em Vitória da Conquista, e eu peguei um avião até Belo Horizonte, Confins, e de Confins eu pegaria um voo da Azul, um turbo-hélice, para voar de Confins, Belo Horizonte, para Vitória da Conquista, na Bahia. Quando nós chegamos em Confins, descemos do avião que chegou de São Paulo e fomos para o embarque remoto. Esse é o nome bonito que eles dão, né? Para o embarque de ônibus que eles criaram. Nos colocaram todos dentro de um ônibus e você vai até o avião que está estacionado e ali nós entramos todos dentro de um turbo-hélice, mais ou menos umas 80 pessoas. Na hora que o avião estava lotado, ele começou a taxiar e ele foi lá para a cabeceira da pista do aeroporto de Confins. Quando ele se posicionou na cabeceira da pista, o piloto disse assim: eu não vou poder decolar, eu não vou poder voar com vocês, porque já estão dando as minhas 8 horas de trabalho. Eu disse: ué, esse piloto está maluco? Ele não sabia que iam andar 8 horas? Por que nos trouxe então aqui para dentro do avião? Se ele sabia que a jornada estava chegando ao fim, por que ele nos trouxe para dentro do avião e nos colocou na cabeceira da pista? Sem entender muita coisa, esse avião taxiou toda a pista principal, foi e parou no mesmo lugar que nós estávamos. O ônibus encostou e todo mundo para o busão de novo. Todo mundo para o ônibus de novo. E todo mundo revoltado. Mas como é que isso acontece numa companhia? Para acalmar os ânimos, deram para cada um de nós um ticket de alimentação, para que nós fôssemos almoçar. E eu pensando comigo, aonde que eles vão achar agora um piloto à toa para nos levar para a Bahia? Onde vai arranjar uma outra tripulação? Entramos no restaurante, eu me servi, fiz o meu prato, me sentei numa mesa, e enquanto eu estava sentado ali, aproximou-se um senhor e disse assim: pastor Arilton, posso sentar com você? Eu disse: claro, pode. E ele se assentou na minha frente e disse assim: eu vi você lá no avião, eu assisto os seus programas, e quando eu vi o senhor, eu pensei que foi uma chance que Deus me deu para fazer uma pergunta.
Este mês, eu sonhei 3 vezes com a volta de Jesus. Mas em todos os 3 sonhos, eu estou perdido. Os anjos recolhem um monte de pessoas e eu fico para trás. E no desespero de estar perdido, eu acordo. E o terceiro sonho foi essa madrugada. Quando eu vi o Senhor no avião, eu pensei, talvez Ele tenha uma resposta para mim. O que está acontecendo, pastor? E eu disse para ele, Deus está conversando com você. Deus está falando com você. E Ele quer que você o aceite como Salvador pessoal. E ele perguntou, o que eu preciso fazer, pastor? E eu disse, você precisa só abrir o seu coração e dizer que você o aceita como Salvador pessoal e entregar completamente sua vida para Ele. Ele disse para mim assim, eu aceito. E eu comecei a orar com ele. E nós começamos a chorar. Agora você imagina, o povo passava com um prato de alimento, olhava os 2 homens chorando. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas aquele empresário, naquele almoço, ele entregou o seu coração a Jesus. Nós conversamos um bom tempo. Quase 4 horas depois, nos embarcaram para viajar. Quando eu cheguei em Vitória da Conquista, ele ainda seguiu para Jequié. Isso foi uma sexta-feira. No sábado, por volta do 12h30, 12h30, o meu celular recebeu uma mensagem no WhatsApp. Era ele. E ele dizia na mensagem, pastor Arilton, eu, minha esposa e minha filha, acordamos de madrugada, hoje, fizemos uma oração, e a minha esposa e minha filha também se entregaram a Cristo. Procuramos uma igreja adventista aqui em Jequié. Nós acabamos de chegar da igreja, e estamos guardando o nosso primeiro sábado. E na última linha da sua mensagem, ele disse assim, o que Deus não faz para salvar uma pessoa, Ele para um avião. O que Deus não faz para salvar uma pessoa, Ele para um avião. E quando eu recebi aquela mensagem, 12h30 no sábado, foi aí que eu entendi por que aquele avião não havia decolado. Alguns meses depois, eu tive a chance de batizar ele e sua esposa. E eles hoje servem a Deus, como eu e você. Sabe por quê? Porque quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele coloca no seu caminho as pessoas que Ele quer alcançar. E se nós usarmos as habilidades que Deus nos deu, se nós usarmos os talentos que Ele nos conferiu, nós vamos ver muitas almas salvas para o reino eterno. Isso aconteceu com um casal. Nélio estava desempregado, se envolveu no mundo dos vícios, completamente sem Deus, vivia longe dos caminhos do Senhor. Alana ficou órfã de mãe aos 14 anos. E órfã de mãe aos 14 anos, ela se jogou nas ruas, passou a viver nas ruas, passou a ser usuária de drogas. No desespero de suas vidas, Deus colocou no caminho desse casal uma mulher chamada Sônia. E Sônia fez um convite para eles, para que visitasse uma igreja adventista. Na igreja, eles encontraram uma outra mulher chamada Isabel.
Sônia ou Isabel estão por aqui? Irmã Isabel está aqui? Onde está a irmã Isabel? Vem aqui, irmã Isabel. Quando chegaram na igreja, encontraram a irmã Isabel. A irmã Isabel adotou-os como uma mãe espiritual. Pode ficar aqui, irmã Isabel. Adotou-os como uma mãe espiritual. Deu os estudos bíblicos. E a mensagem da palavra de Deus alcançou o coração do casal. A vida foi transformada. O lar recebeu a presença do Senhor. Eles têm 2 filhos. E agora vem essa noite aqui para dizer para o Senhor Jesus o quanto eles são gratos por essa maravilhosa transformação. Por isso, nessa noite, o pastor Aramis, lá do distrito do ABBC, da Missão Pará, Amapá, vem aqui para batizar esse casal, que por um tempo viveu longe dos caminhos do Senhor, nos vícios, mas Deus usou a irmã Sônia, Deus usou a irmã Isabel, que está aqui, para que a palavra de Deus os libertasse. Querido irmão Nélio, aceitastes a Cristo como teu Salvador pessoal, e nessa noite para perdão dos teus pecados, para a concessão de dons espirituais, e para que teu nome seja escrito no livro da vida, o pastor Aramis te batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Alana, por um tempo você esteve vivendo nas ruas, mas mesmo lá nas ruas, os olhos do Senhor nunca saíram de você. A graça de Cristo te alcançou. Você tem hoje uma família, 2 filhos. Deus está restaurando tudo na sua vida. Isto é a graça de Deus que se manifestou salvadora para você. E nessa noite, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que Deus te capacite para um ministério, o pastor Aramis te batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, irmã Isabel. Isso é graça. Mateus 10, verso 8, Cristo diz para mim e para você: de graça recebestes, de graças dai. Nós nunca poderemos pagar o que Jesus fez por nós no Calvário. Mesmo a eternidade será um tempo curto demais para agradecermos a Deus por tudo que Ele fez por nós. E nessa noite, para você que está aqui no auditório, para você que nos acompanha através do canal executivo, aí na igreja, para você que nos assiste pela internet ou nos ouve pela rádio Novo Tempo, eu tenho um convite a fazer para você. 2018 está começando. E se essa graça é o que alcançou sua vida um dia, se você quiser agora se comprometer com Deus, a trabalhar por uma outra pessoa em 2018, e até o final do ano, trazer essa pessoa aos pés de Cristo, enquanto o Arte Trio louvar a Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de alguém que não está aqui. Ao ficar de pé, aí na igreja, na sua casa, onde quer que você esteja, ou aqui no auditório, se você ficar em pé, é porque você está se colocando diante de Deus, como representante de uma pessoa, que você quer alcançar esse ano, com os seus dons e talentos, para o reino eterno. Então só fica de pé
quem disser assim para Deus: eu estou aqui representando a minha mãe, ou meu pai, ou a minha esposa, ou meu esposo, ou meu filho, ou meu amigo, que eu vou buscar para Cristo em 2018. E depois da música, nós iremos orar por esse objetivo: trazer essa pessoa aos pés de Cristo. O desafio está lançado para você. O desafio está lançado. E eu queria dizer para você que nessa noite nós vamos fazer a primeira oração por essa pessoa, para que onde quer que ela esteja agora, o Espírito já comece a trabalhar, para que antes que 2018 feche suas cortinas, essa pessoa esteja salva e batizada para o reino eterno. O convite está feito para você. Talvez você em uma de nossas igrejas, assim como muitas pessoas aqui no auditório, estão de pé nesse momento. Certamente você está pensando numa pessoa a quem você ama, e que até agora não está caminhando com você na vida espiritual. Eu quero dizer para você que em 2018, Deus quer usar você para alcançar essa pessoa. Deus vai colocar essa pessoa no seu caminho e vai dar as oportunidades. Você deve estar pronto. Deve usar as suas habilidades espirituais que Deus te deu para alcançar esse coração. E agora, nós vamos fazer a primeira oração por essa pessoa. E que você tenha a grata satisfação, pelo poder de Cristo, de antes que esse ano termine, trazer essa pessoa a quem você ama aos pés da cruz e ao batismo. Vamos orar? Pai Santo, estamos de pé nesta noite, porque na nossa mente nós temos um nome. É uma pessoa que nós amamos muito. Para alguns aqui será o esposo, para outros a esposa, talvez um filho que está longe dos teus caminhos, talvez um pai e uma mãe que já idosos não conhecem o teu evangelho, talvez é um amigo do coração, talvez é um companheiro de trabalho, talvez é uma irmã dentro da minha própria casa, talvez é uma sogra, um sogro, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor pode olhar para cada oração nesse momento. O Senhor pode ler cada nome que foi pensado. E o nosso pedido é que essa pessoa, aonde quer que ela esteja agora, que ela receba a visita dos teus santos anjos. Que o coração dela seja impressionado. Que o teu Espírito faça por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Como tu fizeste na vida do Elbert, dando para ele 3 sonhos a respeito da tua volta. O Senhor tem diferentes maneiras de alcançar as pessoas. O nosso pedido nessa noite é que na tua grande misericórdia, o Senhor nos use. O Senhor usa cada um de nós para alcançarmos essas pessoas. E que nós vejamos uma igreja que cresça, saudável, numericamente, espiritualmente, e dedicando tudo que nós temos e somos, nossas habilidades naturais ou adquiridas, que nós possamos apressar a tua breve volta a essa terra. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que nos estão ouvindo pela Rádio Novo Tempo agora. Eles também estão desejosos de se envolverem na missão. Aos que nos assistem pelas redes sociais, em uma de nossas igrejas, e esse grupo que está aqui, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, e que ele nos capacite a fazermos a tua obra, em nome de Cristo. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.
sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.